Senhor, crianças, tudo bem? É a tia Eliane. Nós vamos dar início a mais um trimestre. Amém? Vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado e poderoso. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia na sua presença, por mais um dia nos teus caminhos. Senhor, abra o nosso entendimento, nos dê graça, em nome de Jesus, amém. Criança, hoje a nossa aula, ela se encontra no livro de João, que diz assim o título: A Palavra Eterna habitou entre nós. Se encontra lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 5 e versículo 10 ao 14. Amém, crianças? O Memória em Ação. A Bíblia diz: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Vamos lá, crianças, abrindo na Bíblia, no livro de João. Criança, não se esqueça, tá? A escola dominical sempre tem que ter a Bíblia. Se você não tiver a Bíblia em mão, fica difícil você entender, você aprender o que Deus está falando aos nossos corações. Amém, criança? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é entender o atributo da eternidade de Deus, compreender biblicamente a natureza divina e humana de Jesus, aprender o conceito bíblico de Filho de Deus. Vamos lá? Conhecendo mais de Deus. Você já deve ter ouvido falar de João, não é mesmo, criança? Ele é conhecido na Escritura como o discípulo a quem Jesus amava. O Evangelho escrito por João se diferencia dos demais pela ênfase que dá à natureza de Jesus Cristo. Exclusivamente, o apóstolo João apresenta o início da história de Jesus na eternidade e não em seu nascimento, como afirmam determinados grupos que não creem que Jesus é Deus em sua essência. Vamos aprender o que João explica a respeito disso em seu Evangelho? A palavra já existia. O apóstolo João se refere a Jesus, chamando-o a palavra. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas tem um significado profundo. Vamos ver lá em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos ler também, criança, em João, capítulo 1, versículo 1 ao 34. Vamos ler apenas alguns versículos. Vamos ler, criança, do 19. Este foi o testemunho que João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdote e levitas, para lhe perguntares: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? É tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com águas, mas não veio de vós. Está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. 32, criança. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba pousar sobre ele. Então, crianças, João estava ali batizando as pessoas. E as pessoas não entendiam, mas o que João estava fazendo? Ele veio anunciar quem? O Messias. Quem era o Messias?
Jesus, crianças. Jesus era o Messias. Por isso João estava ali. E a Bíblia fala aqui, crianças, ó, no 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba sobre ele, e não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém, crianças? Vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. O discípulo amado também destaca 3 aspectos principais da natureza divina de Jesus. Primeiro, sua pré-existência. Jesus sempre existiu. Como assim, tia? Jesus sempre existiu. Ele não foi criado como o ser humano, a natureza e os animais. A nossa noção de tempo é de início da vida que surgiu junto com a criação do mundo. Porém, mesmo antes de Deus formar a terra, Jesus já existia. Como, tia? Vamos ler lá em Salmos 90? Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus, criança. B. Sua coexistência com o Pai. Desde o princípio, o Filho está junto ao Pai, porque o Pai e Jesus são um. Lá em João, capítulo 10, versículo 30. Vamos ver, criança, lá no livro de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Vamos ver mais um exemplo, criança? Nosso Deus, ele é trino, ou seja, ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, ou seja, os mesmos atributos, os mesmos poder, tá, crianças? Que existem e convivem em perfeita unidade, que possuem a mesma essência, ou seja, eles têm os mesmos atributos e o mesmo poder. Um exemplo que nós temos, né, da Trindade é a água, criança. A água existe em 3 formas distintas da natureza: a sólida, a líquida e a gasosa, mas tem a mesma essência, H2O. Por isso é que afirmamos que Jesus faz parte da Trindade de Deus, formada pelo Pai e pelo Espírito Santo. Outro exemplo que nós temos, criança, como a Trindade, vamos lá, crianças, é um exemplo, tá? Vamos pegar o ovo. A casca, criança, vocês estão vendo aí a casca? A casca, ela representa quem? Deus. A clara representa quem? O Filho. E a gema representa quem? O Espírito Santo. Tem como existir um ovo sem a casca? Não. Os 3 têm que estar junto. Por isso que nós aprendemos hoje que Deus, ele é trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3, ele tem os mesmos atributos, ou seja, o mesmo poder, tá, criança? Isso aqui é um exemplo. Não tem como você ter só a gema, não ter a clara e não ter a casca. Os 3 têm que estar juntos. Amém, crianças? Vamos lá aprender um pouco. Vamos ver agora. A palavra se tornou um ser humano. O Criador conhecia muito bem a natureza humana e sabia no início de todas as coisas. Adão e Eva, iludidos pela serpente, desobedeceriam e seriam expulsos do jardim. Crianças, Deus, ele sabia desde lá do início, do Adão e Eva, que eles iam pecar. A Eva se deixou levar pelas palavras da serpente. Ela foi iludida ali, ela comeu do que, crianças? Do fruto. E depois que ela comeu do fruto, o que ela fez? Ela deu para quem? Para Adão.
E aí eles pecaram, porque Deus falou para eles que não era para eles comer da onde? Daquele fruto que estava ali no meio do jardim. Mas ela comeu, ela desobedeceu, ela se deixou levar pelas palavras da serpente. E por essa razão, ele prometeu a vida de um que iria derrotar o poder do pecado e restaurar a comunhão plena entre o homem e Deus. Adão e Eva, ele pecou. Vamos aprender o que acontece, criança, o que aconteceu por conta do pecado. Vamos lá. Aqui é o homem, tá, crianças? Aí o que aconteceu? O homem pecou. Aí Deus. O que aconteceu quando o homem pecou? O pecado nos afastou de quem? De Deus, criança. Mas Deus, com seu infinito amor, que lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer, tia? Morrer. Mas tem o que? A vida eterna. O que Deus fez? Deus foi lá e mandou quem? Jesus. Jesus, ele morreu aonde? Na cruz. Quando Jesus ele morreu na cruz, o pecado que havia ali entre nós, ele saiu, né? Ele morreu por quê? Por conta do meu e do seu pecado. Aí o homem se aproximou de quem? De Deus, tá? Antes, o pecado nos afastou de Deus. O homem estava afastado de Deus por conta do pecado. Quando Jesus morreu na cruz, o homem pôde se aproximar novamente de Deus. Amém, crianças? Vamos ver mais o que a Bíblia ela nos ensina. Vamos lá. Um exemplo, né, na Bíblia que nós temos também é lá em Gênesis. Vamos abrir o livro de Gênesis. Crianças, sempre a Bíblia na mão, tá? Porque a tia sempre vai estar lendo a Bíblia, ensinando para vocês ali dentro da palavra. Tá bom, criança? Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Esse te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Amém, crianças? O pecado afastou a humanidade de Deus, trazendo castigo e morte. Por causa da desobediência, o homem tornou-se escravo da onde? Da onde o homem se tornou escravo, crianças? Do pecado. Tá? Mas, tendo em vista que nenhum homem ou mulher foi capaz de vencer o pecado, Deus, que sabia muito bem disso, prometeu enviar o Salvador. Quem era esse Salvador, crianças? Jesus. Isso mesmo. Deus enviou Jesus a fim de preparar a vinda do Messias. Deus escolheu um homem para formar um povo. Este homem foi Abraão, que descendeu o povo Israel. A nação israelita recebeu a missão de guardar a promessa da vinda do Messias durante séculos. Cada judeu ensinou aos seus filhos e aos filhos de seus filhos que deveriam esperar quem? Pelo Salvador. Quem era o Salvador? Jesus, crianças, Jesus. Muitos profetas se levantaram e anunciaram que o prometido seria descendente do rei de Davi. Que ele nasceria de uma mulher virgem, que cresceria em uma humilde, que seria desprezado por muitos, que iria curar e fazer muitos milagres. Tais profecias, crianças, foram ditas séculos antes de Jesus nascer. Foram escritas e preservadas por grupos de religiosos dedicados em conservar a esperança da vinda de quem? De Cristo. Ao tempo determinado por Deus, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Olha, crianças, vamos lá no livro de João. O livro de João 1 fala assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No 4, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Deus elegeu José e Maria. Ok, criança. Deus ele elegeu José e Maria para participarem do seu plano de salvação.
para a humanidade. Como pais adotivos de quem? Crianças de Jesus. Ele ficaria responsável por zelar pela vida do menino até o tempo que ele começaria o quê? O seu ministério. E assim aconteceu. Jesus veio ao mundo, aqui, crianças, Jesus veio ao mundo como um bebê. Jesus, ele nasceu aonde, crianças? Numa estrebaria. Era plano de Deus, porque a Bíblia fala que o anjo, ele foi ali conversar com Maria, né? O anjo foi conversar com a Maria, depois ele foi conversar com José, tá, crianças? E ali, vamos lá no livro de Lucas, ver mais um pouquinho do que aconteceu. Lucas capítulo 2, tá, crianças? Versículo 41. Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ali atingiu, 41 ao 52, tá, crianças? Quando ali atingiu, aos 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume das festas. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem seus pais o soubessem. Crianças, Jesus, ele quando criança, acredito eu que as crianças daquela época, elas brincavam, elas faziam tudo. Jesus também, mas Jesus, ele gostava de ficar onde? No templo. Ele gostava ali de ficar no templo, ouvindo aqueles homens pregando. Jesus ali também, ele perguntava, ele questionava, e todos ficavam ali vendo a inteligência de Jesus. Tá, criança? Então, Jesus, ele já de pequeno, ele já estava ali anunciando o seu chamado. Amém, crianças? Vamos lá. A gestação. Jesus foi gerado em Maria, que era virgem. Cadê a Maria? Aqui. Jesus foi gerado em Maria, que era virgem, mas isso foi ação de quem? Do Espírito Santo. A concepção de Jesus foi um marco na história da humanidade. Fazia parte do plano de Deus desde o Éden, desde o jardim do Éden. Deus, ele sabia que Adão e Eva, eles iam pecar. Jesus, ele não era o plano B de Deus. Jesus, ele era o plano A de Deus, tá? Porque Deus, ele já sabia que Adão e Eva iam ali pecar. A vinda do Messias marcava o início do cumprimento do plano de redenção da humanidade. O que é redenção, tia? É o plano de salvação. Então, a vinda de Jesus, ela dava um cumprimento ao plano de salvação de quem? Da humanidade. A natureza divina. É preciso entender que Jesus não era metade Deus e metade homem. Ele é Deus, que por um tempo assumiu a forma de homem. Deixou o seu trono de glória para nascer em uma estrebaria, como a tia falou aqui, tá? Jesus, ele nasceu em uma estrebaria. Ele submeteu ao tempo e a viver em nosso planeta. Jesus, ele sentiu fome, Jesus, ele sentiu frio, Jesus, ele sentiu calor, porém mesmo sob forma humana, a sua essência divina era a mesma. Criança, Jesus, ele andou na terra, ele esteve aqui, mas ele veio como criança, ele nasceu numa estrebaria, ele pegou a fase de adulto, mas Jesus, ele não pecou. Ele viveu na terra, ele andou na terra, mas ele não pecou. Ele foi santo do princípio ao fim. Ele não pecou, crianças, tá? Tratava-se do Criador do universo, andando e comendo com suas criaturas. Jesus se fez 100% homem, 100% Deus. Ou seja, crianças, para encerrar, somente alguém que foi 100% homem, uma vez que sentiu fome, sentiu sede, alimentou, dormiu, sangrou e 100% Deus, poderia dizer: seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus, ele foi santo. Então ele poderia dizer: seus pecados estão perdoados. Amém, crianças? Eu creio que essa palavra, ela entrou no coração de cada um de vocês, tá? Meditem bastante na palavra. Esse livro, tá, da Escola Dominical, nós vamos trabalhar sobre a história de João, sobre o livro de João, tá, crianças? Aqui o livro, tá? Então, o que a tia quer deixar para vocês? Leiam bastante o livro de João,
tá? Leiam hoje o primeiro capítulo, meditem bastante e no decorrer das aulas vocês vão entender a história de João, a história ali de Jesus. Amém, crianças? Crianças sabem tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. 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 Criança sabe ou não sabe? Sabe! E aonde é que a gente aprende tudo isso? Na escola Dominical! Muito bem! Amém, crianças? Vamos fazer uma oração para encerrar a aula. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado. Senhor, eu te agradeço por mais uma aula, que a sua palavra, Senhor, ela venha ser cravada na tábua do meu coração. Senhor, me ensina a andar segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Crianças, até a próxima aula. A tia Eliane está com muita saudade de vocês, tá bom? Mas logo em breve a gente vai estar todos juntos, tá, criança? Fiquem na paz do Senhor. Beijo. Tchau, crianças.